Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Alcineia. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre ritos religiosos, reconhecimentos e definições. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Temos necessidade de conviver com os outros. Podemos ser criança, jovem, adulto ou idoso, todos nós. Não importa a etnia, a religião ou o grupo a quem pertencemos. Formamos uma única raça, a raça humana ou a humanidade. Cada um tem o direito de ser feliz e de ser tratado com respeito, mas também o dever de respeitar os outros com as suas diferenças. Aprender a conviver com respeito é a base de todo relacionamento humano. As pessoas devem ser tratadas com respeito e atenção. Respeitar os outros significa viver sem brigas, cultivar sempre a paz, não fazer aos outros aquilo que não queremos que os outros nos façam, ajudar os outros e aceitar a ajuda deles também. Dialogar com as pessoas, procurar ser sempre solidário com quem precisa de nossa ajuda. Há os que não seguem uma religião, mas acreditam na existência de Deus, ou de deuses, ou de uma força superior. E há ainda os que não têm religião nem acreditam em divindades. Há famílias nas quais as pessoas participam de uma única religião, e há também famílias cujos membros podem participar de religiões ou igrejas diferentes. Na nossa turma, também podem existir colegas que seguem religiões ou igrejas diferentes. A essa variedade de crença chamamos de diversidade religiosa. Devemos respeitar o direito que as pessoas têm de escolher uma religião ou igreja para seguir. Para muitas pessoas, participar de uma religião é muito importante, porque é na religião que as pessoas buscam apoio para ter uma vida mais feliz. Em uma comunidade religiosa, as pessoas compartilham as mesmas crenças, seguem os mesmos ensinamentos e buscam construir um mundo melhor. Para exercer a sua religião, a pessoa frequenta um espaço sagrado para realizar seus ritos. Quando a pessoa vai a seu espaço sagrado, ela convive com outras pessoas. Pessoas que vão ao lugar sagrado têm um interesse em comum. Quais poderiam ser esses interesses? Realizar suas orações? Sim, é uma coisa que a pessoa pode fazer no espaço sagrado, não é mesmo? Estudar um livro sagrado? Também. Nos reunimos e convivemos com as pessoas para estudar o livro sagrado da religião. Você sabia que existem religiões que não têm livros sagrados? Sim, são as religiões tribais, como religião indígena e as religiões africanas. Eles não usam livros, eles passam todo o conhecimento falando. Eles ensinam as crianças falando sobre as lendas, sobre a religião deles, sobre a cultura e a história deles. Eles também têm o seu espaço sagrado. Pode ser a floresta, as cachoeiras ou uma construção, tipo uma igreja, mas com outro nome, terreiro ou maloca, por exemplo. Buscar a espiritualidade também é uma coisa que podemos fazer no espaço sagrado. Porque quando estamos no espaço sagrado, nós vamos buscar uma coisa em comum: rezar, conhecer, aprender, conviver e praticar seus ritos. Mas o que é um rito? Vamos começar respondendo essa pergunta. Podemos definir rito como um conjunto de comportamentos individuais ou coletivos que segue certas regras a serem repetidas segundo um projeto determinado. Entretanto, os ritos não são só exclusivos das tradições religiosas. Eles estão presentes em nosso dia a dia. Por exemplo, um aperto de mão, em algumas culturas, constitui um ritual de cumprimento. Os ritos podem estar ligados ainda a momentos importantes de nossa vida,
como as celebrações de aniversário. Nas religiões, existem diversos tipos de ritos. Os que celebram casamentos, a passagem para uma vida adulta, batizados ou também ritos fúnebres. Eles podem ser realizados em locais sagrados, em nossa casa ou durante celebrações e festas. Em nosso dia a dia, repetimos ações como escovar os dentes pela manhã, após as refeições e antes de dormir, ou levantar a mão e esperar a vez de falar. Também usamos gestos, palavras e atitudes para expressar sentimentos, desejos e crenças. Por exemplo, quando gostamos muito de uma pessoa, repetimos alguns gestos ou palavras para expressar o que sentimos, como abraçá-la, dizer palavras de afeto. Esses gestos simbolizam nosso sentimento. Assim, encontramos ritos em diversas situações do nosso dia a dia e também em situações especiais, religiosas ou não, como os momentos de celebração. Os ritos ocorrem em diversas situações e também estão presentes nas religiões. Um conjunto de ritos numa cerimônia é chamado de ritual. Cada religião possui rituais para realizar suas cerimônias em diferentes ocasiões. Ritual é importante porque une a comunidade. As pessoas que participam dos mesmos rituais acabam por ter uma ligação. Vejamos alguns rituais e ritos religiosos. Tem os ritos comemorativos e festivos, como Natal, Nascimento de Cristo, e a Páscoa, comemoração da libertação da escravidão do Egito para os judeus, e ressurreição de Cristo para os cristãos. Essas duas festas são as mais importantes para o cristianismo. Tem outros exemplos, como a Festa das Luzes no hinduísmo, Dia de Iemanjá nas religiões afro-brasileiras e o Toré, ritual sagrado indígena. Tem os ritos litúrgicos, que são os encontros da comunidade religiosa para a comunhão, missa, novena e procissões católicas ou cultos. Nesses encontros está presente a liturgia, que é o conjunto de práticas do culto de uma instituição religiosa. Tem os ritos mortuários, que são relacionados à morte. A morte pode ser vista como uma passagem e seus ritos sinalizam a finitude do ser humano. Os ritos mortuários estão presentes em diversas sociedades e podem ser compreendidos de maneira diferente em cada cultura. Por exemplo, no México, a morte é festejada uma vez por ano, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. Tem os ritos de passagem, que marcam as grandes mudanças na vida da pessoa, como batismo e casamento. A intenção desses ritos é revelar que as fases da vida têm início e fim. Tem os ritos propiciatórios. São ritos de oferta ou perdão. Oferendas para pedir bênção ou pedir perdão. Os jejuns e as oferendas aos santos são exemplos disso. Por exemplo, na festa da padroeira do Brasil, em 12 de outubro, devotos andam de joelhos para pagar promessas e pedir as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Cada religião tem os próprios ritos relacionados com as regras que seus seguidores devem respeitar no dia a dia, quando se encontram em momentos de estudo, nas cerimônias ou nas festividades. Algumas religiões têm celebrações parecidas, mas com detalhes diferentes de acordo com a cultura. Os ritos são gestos usados pelos adeptos de uma religião em suas cerimônias.
O sinal da cruz, por exemplo, é um rito presente em alguns grupos cristãos. Existem muitos gestos simbólicos que aparecem nas danças, nas oferendas, que são usados para demonstrar e celebrar a fé. Vamos ver alguns exemplos de ritos de iniciação religiosa. No judaísmo e no islamismo, há cerimônias para escolher o nome e apresentar os bebês nos templos. No judaísmo, é marcado um dia de leitura da Torá, que é o livro sagrado deles. E na cerimônia, os pais escolhem o nome para o bebê, enquanto a criança está com as mãos sobre a Torá. Esse ritual simboliza a aliança com Deus. Também no judaísmo, os meninos com 13 anos participam do Bar Mitzvah e as meninas com 12 anos do Bet Mitzvah. Esses ritos marcam a passagem dos adolescentes para uma espécie de maioridade religiosa. Quer dizer que eles podem ajudar na celebração da sinagoga. Sinagoga é o nome da igreja deles. Já nas igrejas evangélicas, o bebê é apresentado à igreja nos primeiros meses de vida. Algumas igrejas evangélicas realizam o batismo na adolescência e outras somente na vida adulta. Nas igrejas evangélicas, o batismo também é realizado com água. Pode ser realizado em uma piscina ou em um rio. Na Igreja Católica, o bebê é batizado nos primeiros meses de vida. A cerimônia acontece na igreja. Os padrinhos seguram uma vela e a criança é batizada na pia batismal. O padre molha a cabeça do bebê e passa o óleo no peito dele. Os padrinhos devem ajudar na vida religiosa da criança. E, na adolescência, ele confirma o batismo em uma outra cerimônia. Já na Umbanda, o batizado ocorre nos primeiros meses de vida. A criança é levada ao terreiro, que é a igreja deles, ou a um rio ou a uma cachoeira. O padrinho segura uma vela branca, a madrinha segura uma vela rosa e todos os participantes levantam a mão direita para enviar bênçãos ao bebê. Vamos conhecer um pouco sobre outro rito, o casamento. Casar-se com alguém representa uma nova etapa de vida. E para começá-la, as pessoas contam com o apoio e a presença da própria família e de outras pessoas que também as amam. Vamos saber como acontece em algumas religiões o rito do casamento. No hinduísmo, a cerimônia de casamento é realizada em frente ao fogo sagrado, no qual se invoca as forças dos deuses para que o casal tenha um bom início de vida juntos. No judaísmo, a celebração de um casamento não precisa ser realizada em uma sinagoga. Porém, é obrigatório que seja debaixo de uma tenda, que fica rodeada pelos familiares e pelos amigos do casal. No islamismo, o casamento é um contrato entre o noivo e o pai da noiva. Geralmente, esse contrato inclui um pagamento de um valor ao pai dela, o dote. No cristianismo, a noiva usa vestido branco e véu. Espera-se que a união celebrada com o casamento dure a vida toda. No shintoísmo, o casamento é realizado na presença de um sacerdote em uma cerimônia. O noivo veste um kimono parecido com o dos antigos samurais. A noiva usa um kimono branco de seda. Os ritos para além da vida. Nascer, viver e morrer são etapas pelas quais os seres vivos precisam passar. Algumas pessoas evitam falar sobre a morte, porém ela faz parte da vida e conversar a respeito dos sentimentos que ela traz pode ajudar as pessoas a lidar melhor com eles. Além disso, quando refletimos sobre a morte, também pensamos na nossa vida e nas ações que dão sentido a ela, como fazer o bem, dar valor à nossa família, aos nossos amigos. E sobre a cerimônia final,
Respeitar a vida é também se lembrar das pessoas que já morreram. Muitas vezes, tal lembrança se expressa por meio de gestos e ritos de homenagem a essas pessoas. As religiões oferecem explicações e sentidos para a vida e ainda para o que acontece depois da morte. Você sabe como essas cerimônias são realizadas? Vamos conhecer alguns exemplos. Um exemplo de rito fúnebre é o rito católico da missa de sétimo dia, que acontece uma semana após o falecimento. No calendário brasileiro, o dia 2 de novembro, o dia de finados, é a data para se lembrar daquelas pessoas que já morreram. Para o povo indígena Bororó, que vive no estado do Mato Grosso, a alma da pessoa que morre vai habitar o corpo de certos animais, como a onça-pintada, a onça-parda ou a jaguatirica. O enterro é realizado no pátio central da aldeia e o local é regado diariamente, como uma planta. Na cerimônia budista, o rito da morte não é triste, pois a morte significa que a vida não acabou, isto é, ainda continua. Antes de falecer, é importante que a pessoa se arrependa do que tenha feito de errado. Depois do falecimento, a família troca a roupa do morto, iniciando o ritual de despedida. O rito fúnebre dura cerca de 49 dias, mas as orações continuarão na família em sinal de respeito. Os ritos e rituais indígenas. Um dos ritos mais significativos dos povos indígenas são os rituais de passagem, em que as crianças passam para a fase adulta. A primeira iniciação dos meninos Carajá ocorre aos 8 anos de idade. Consiste na perfuração do lábio inferior, que irá receber um adorno parecido com um piercing. As pinturas corporais relacionadas aos rituais de passagem, casamentos, funerais e festas são parte da identidade dos povos indígenas. Elas marcam a posição social dos indivíduos e estão presentes nos rituais com diferentes significados. Nas pinturas corporais são utilizadas plantas e materiais naturais, como genipapo, urucu, carvão. Ritos e rituais orientais. Um dos rituais mais comuns nas filosofias de vida orientais é a meditação. A meditação pode ser entendida como uma prática que busca acalmar a mente, desenvolver a concentração, o foco no agora e libertar a pessoa das energias negativas. Outra prática comum no Oriente é a reverência. Com as mãos unidas no peito e a cabeça curvada, significa respeito e agradecimento. Agora, vamos testar nossos conhecimentos. Atividade 1. O que é rito? Vamos ver as opções de resposta. Letrinha A. Um ato ou conjunto de comportamentos individuais ou coletivos, que segue certas regras a serem repetidas. Faz parte do nosso dia a dia e das religiões. Ou, letrinha B, gesto improvisado feito de qualquer jeito. Vamos pensar um pouco? Tempo na tela.
Atividade 1. O que é rito? Resposta, letrinha A. Um ato ou conjunto de comportamentos individuais ou coletivos, que segue certas regras destinadas a serem repetidas. Faz parte do nosso dia a dia e das religiões. Acertou? Espero que sim. Agora tem a segunda pergunta. Atividade 2. O que é um ritual? Vamos ver as opções. Letrinha A. Ritual é um conjunto de ritos. Ou, letrinha B, são gestos aleatórios. Vamos pensar um pouco? Tempo na tela. Atividade 2. O que é um ritual? Resposta, letrinha A. Ritual é um conjunto de ritos. Acertou? Que bom! Preparados para a última pergunta? Vamos lá. Atividade 3. Quais são exemplos de ritos do cristianismo? Letrinha A. São exemplos de ritos do cristianismo o batismo e o casamento. Ou a letrinha B. Furar o nariz e pintar o corpo para dançar. Vamos pensar um pouco? Tempo na tela. Atividade 3. Quais são exemplos de ritos do cristianismo? Resposta, letrinha A. São exemplos de ritos do cristianismo o batismo e o casamento. Acertou? Espero que sim. Agora vamos para a nossa revisão. Na aula de hoje, nós falamos sobre ritos religiosos. A gente viu que ritos são gestos repetidos, que ocorrem em diversas situações e também nas religiões. Nas religiões, um conjunto de ritos é chamado de ritual. Existem vários rituais que conhecemos e participamos, como o batizado e o casamento. Falamos também dos litúrgicos que acontecem na missa, nos cultos, em qualquer cerimônia dentro de uma igreja. Também falamos dos ritos mortuários, que são a forma que a religião trata da passagem da vida para a morte. Vimos como algumas religiões tratam o rito de passagem com as crianças e sobre o casamento. Gostaram? Espero que sim. E assim encerramos nossa aula de ensino religioso. Aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau!